Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento das comunicações. É uma área que talvez todo mundo ache que sabe, mas é uma das áreas que, para mim, se eu pudesse falar das áreas de conhecimento, certamente comunicação, recursos humanos e escopo seriam as áreas mais quentes. E aí você vai falar, mas por que comunicação? Poxa, comunicação é eu falo, você escuta, eu escrevo, você lê, eu desenho, você vê o desenho. E, na verdade, a gente começa a associar a comunicação com a cultura, com o entendimento. Quantas vezes a gente falou A e o nosso team member entendeu B? Aliás, quantas vezes na nossa vida isso não aconteceu? Mas por quê? Aí você vai falar assim, por que a gente não consegue comunicar igual matemática? 2 mais 2 são 4 aqui, são 4 em Singapura, em qualquer lugar do mundo a matemática é a mesma. Os números são os mesmos. Mas por que na comunicação não é assim? Porque, na verdade, a comunicação ela é carregada de aspectos culturais. Ela é carregada. Quantas vezes nós falamos alguma coisa e a pessoa do outro lado entendeu completamente diferente? Completamente diferente. Por quê? Porque a pessoa tem outro background, tem outra forma de encarar o mundo. E isso vai constituir o que a gente chama de anteparos. Todo o processo de comunicação, seja ele em projeto, seja ele dentro do seu projeto ou fora, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu sponsor. Você tem que ter uma comunicação efetiva, clara, simples, com menor quantidade de elementos que vão poluir essa comunicação. E o anteparo é o quê? Em todo o processo de comunicação, a gente tem como se fosse filtros. Cada pessoa tem um filtro quando ela emite e tem um filtro quando ela recebe a informação. Por exemplo, nesse podcast, eu estou falando. Agora, eu podia pegar e dar para a pessoa aqui o mapa mental que eu estou me direcionando para bater esse papo com vocês, que ela nunca conseguiria falar como eu falo. Aí vocês vão me perguntar assim, mas por quê? Por quê? Porque existe um anteparo de personalidade. Cada pessoa, então a forma com que eu falo, a forma com que eu dou ênfase num ponto, faz com que vocês tenham uma percepção diferente do que eu falar, por exemplo, falar assim, olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast, eu gostaria de ler. Ou seja, eu coloco uma emoção, e essa emoção é característica da minha personalidade. Então cada pessoa vai colocar a mensagem de uma forma diferente. Já você aí, que está escutando esse podcast do outro lado, no seu ouvido tem também um anteparo, que é um anteparo de percepção, que é a forma com que você do outro lado escuta o que eu estou falando. Então pode ter gente aí do outro lado falando assim, poxa, que legal o que o Ricardo está falando. E deve ter gente falando, poxa, mas que bobagem o que o Ricardo está falando. Isso por quê? Porque cada um tem uma percepção diferente, tem uma história de vida diferente, que gera uma percepção diferente sobre a vida, sobre o que ela escuta. E isso vai ser influenciado pelos gestos, vai ser influenciado pelo tom de voz, vai ser influenciado pela forma. Por exemplo, se eu conseguisse fazer um videocast, vocês estarão me vendo agora e vendo, poxa, será que o Ricardo está falando como? Como é que o Ricardo tá falando nesse exato momento para passar essa mensagem? E isso, claro, complementaria o nosso entendimento. Isso complementaria o nosso entendimento. Então a comunicação é um desafio. É um desafio muito grande. Quantas vezes nós fomos mal compreendidos? E, no entanto, para você a mensagem era claríssima. Para você a mensagem era claríssima. E aí quando você pensa num ambiente de projeto, onde as pessoas são diferentes, onde você tem um patrocinador, onde você tem equipe, onde você tem um fornecedor, onde você tem áreas correlatas. Imagine colocar isso tudo com uma comunicação adequada. É falar da forma com que o seu patrocinador quer ouvir aquela mensagem. Ao mesmo tempo, você tem que codificar aquela mensagem de uma forma diferente, não o conteúdo, mas a forma, para poder passar para a sua equipe. Então, isso é uma habilidade extremamente importante a gente poder compreender. Quantas vezes a gente viu filmes, aliás, a gente vê muitas vezes propagandas, onde você vê que a brincadeira e o grande tchan da propaganda é exatamente as diferentes percepções.
É uma pessoa fala A, a outra pessoa fala B. Eu vi recentemente aí, veiculando na internet, fui copiado, falando sobre um diálogo entre o presidente americano, o George Bush, e a Condoleezza Rice a respeito do novo líder da China, né? Aquilo é um exemplo absolutamente claro do que é a comunicação. De como você pode falar uma coisa e a pessoa entender algo completamente diferente. Principalmente onde você está em sociedades muito diferentes. Em sociedades muito diferentes. Por mais que a gente fale que o mundo está ficando plano, né, como Thomas Friedman fala, a gente percebe que muitas vezes a diferença é muito grande, a diferença cultural, e muitas vezes o que você fala naturalmente num lugar pode ser entendido no outro como uma ofensa ou como uma coisa extremamente agressiva. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre comunicação, e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá, um abraço.